Aí. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sobrevivendo aí do Covid? Todos bem? Jéssica chegou. Boa noite. Quem fala alguma coisa aí no chat para saber se vocês estão vivos? Boa Pode noite. abrir o microfone também. Certo, eu estou colocando várias vezes aqui o formulário de frequência, porque aqui no Google Meet, quem entra não consegue ver o chat passado, tá? Abrindo. Google Meet. Reuniões de vídeo seguras. Espera aí, Google, não quero falar contigo. Falei aqui o Google. O Google falou comigo. Gente, ó, ontem eu me enganei, né? A nossa aula, na verdade, ontem tinha aula comigo, tá? Aí o professor Pedro entrou em contato comigo, um colega de vocês aí também me ligou aqui e ocorreu que eu não entrei, né? Mas eu acho que o professor Pedro aproveitou o horário para revisar alguma coisa com vocês, né? Foi isso que aconteceu? Alguém me confirma aí? Deixa eu apresentar já. Alguém me Professor, confirma aí, teve aula, professor Pedro? sim, teve aula com ele, mas no caso foi uma aula mais complementar, Sim, aham. porque não deu tempo dele passar todo o conteúdo. Na verdade, vai ter mais uma aula, na verdade, ele quer dar mais uma aula para poder completar mais ou Sim, menos tudo que ele queria dar. aham, aham. Então, aí, como não teve a minha de ontem, vamos ver se eu vou precisar repor isso, mas porque a gente tem uma proporção de aula ao vivo e aula assíncrona, né? Aulas gravadas aí, tá? Aulas gravadas ou atividades aí que a gente vai fazendo nesse sem ser ao vivo, tá? Então, como é que eu vou levar aqui com vocês? Eu vou usar essas aulas ao vivo para a gente revisar o conteúdo da semana, tá? E durante a semana eu vou publicando aulas gravadas de cada conteúdo. Várias coisas, a gente já teve um mês de aula, né? Então, uma boa parte aí, boa parte não, mas 25% aí do nosso conteúdo a gente já viu no momento presencial, né? A gente teve um pouquinho mais de um mês, né, de aula. Então, o que eu vou fazer? Mas, assim, o regulamento do IF, ele pede para também a gente revisar esse conteúdo anterior. Então, por isso que eu estou colocando isso, essas aulas gravadas e exercícios ali, para a gente revisar isso. Deixa eu desligar o som aqui do WhatsApp. Só um momento. Para a gente revisar e vamos vendo os conteúdos novos, né? Uma coisa que vai ser frustrante aqui, a gente não vai conseguir fazer a prática de incêndio, né? Só se até o fim do ano aí o IF permitir fazer a prática do fogo, né? E também aquelas práticas de laboratório ali de AutoCAD, né? A gente aprender a usar o AutoCAD é mais difícil aqui no ensino remoto, porque eu imagino que vocês nem todos tenham em casa, né? O software aí do CAD, né? Tá, então hoje eu quero revisar aqui alguns conteúdos da semana, mas queria ouvir um pouco vocês aí, como é que vocês estão aí também, quantas disciplinas, vão fazer 3 agora, né? Segundo modo, bloco, né? Alguém quer falar? Pronto, então vamos lá. Estou gravando aqui a aula, depois a gente publica também essa aula síncrona aqui, gravada, para alguém querer ver de novo, quem não pôde assistir, né? Tá aí na frequência, tá aí no chat o formulário de chamada, por favor, preencham aí. E vamos rever aqui, relembrar aqui a nossa disciplina, tá? Deixa eu não é esse slide aqui, só um momento. Esse, pronto. Estão vendo aí a minha tela, né? Eu estou vendo. Estão vendo, né? Beleza. Eu estou vendo.
Então, gente, ó, de incêndio, né, a gente tem algumas previsões aí na legislação brasileira, que interessa aqui para o técnico de segurança, porque a nossa função é de prevenção, e normalmente é o técnico de segurança que também vistoria as instalações de incêndio para poder solicitar manutenção, também é o técnico de segurança que treina os funcionários para a prevenção e para o combate a princípio de incêndio. Normalmente, onde tem um técnico de segurança, ele é o chefe da brigada de incêndio, o coordenador da brigada de incêndio. Então, a gente tem aí uma função de prevenção, né? Aqui no Brasil, a gente tem previsões de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e essas normas são cobradas normalmente pelos códigos de incêndio, tá? Então, começa lá por São Paulo, né? E, na verdade, os outros estados acabam seguindo as mesmas instruções normativas de São Paulo, e essas instruções, as ITs, né? Instruções técnicas, na verdade, elas são resumos de normas da ABNT. E essas normas são feitas pelo Comitê Brasileiro 24, que é o Comitê de Incêndio, e a maioria dos membros desse comitê é do Bombeiro de São Paulo, né? Por que acontece isso, esse domínio de São Paulo, né? Porque é a maior cidade, mais populosa, tem os prédios mais altos, tem os maiores problemas realmente de incêndio, então eles desenvolveram ao longo da história, desde a época lá do edifício Joelma, né, do edifício Andraus, lá na década de 70, desenvolveram um código de incêndio que os estados acabaram também replicando, né? E agora, mais recentemente, nos últimos 10 anos, os estados têm deixado de fazer um código de incêndio como uma lei, mas eles fazem a lei estadual mandando seguir instruções técnicas. E essas instruções técnicas, elas vão sendo atualizadas com o tempo, sem precisar mudar a lei estadual, né? Então, essas normas da ABNT que a gente vai acabar seguindo para poder satisfazer lá as instruções técnicas, né? Na real, essas instruções técnicas, elas são para o corpo de bombeiros, né? Então, a gente acaba seguindo para adequar a nossa instalação, porque a gente vai ser vistoriado pelo corpo de bombeiros, né? Para poder ter lá o nosso alvará, nosso certificado de vistoria. Outra questão é que a gente é auditado pelo Ministério, antigo Ministério do Trabalho, agora a Secretaria de Inspeção Federal. O auditor fiscal do trabalho visita as empresas e aí a gente é cobrado em relação à NR 23, tá? Que ela é bem curta, a gente já vai ver ali, ela é bem curta e coloca só algumas coisas que a gente tem que ter pessoal treinado, que a gente tem que seguir normas federais, que são essas normas aí da ABNT, normas técnicas, né? E ainda existe a legislação local da prefeitura municipal, por exemplo, que vai exigir o certificado de vistoria do bombeiro e a aprovação, que é a aprovação dos sistemas preventivos, para emitir lá o alvará de ocupação, né? Que é o famoso ABITSE, né? Muita gente chama o documento do bombeiro de ABITSE, né? Mas o documento do bombeiro é um certificado de vistoria e está aprovando a implantação do seu projeto preventivo, né? E aí a prefeitura lhe dá o alvará de ocupação para você poder, por exemplo, vender o seu imóvel, né? Vender lá o prédio, o edifício, fracionar o edifício no cartório de registro de imóveis, né? Obter, por exemplo, alvarás de funcionamento de uma indústria, tá? Então tem aí a fiscalização, né? Quem fiscaliza normalmente a Secretaria, antiga Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, agora a Secretaria de Inspeção Federal. Se alguém se machuca, né, ou morre, a Polícia Civil investiga. Se é uma instalação do governo federal, aí a Polícia Federal investiga e fiscaliza. No nosso caso, que somos uma escola, o MEC também nos fiscaliza, nos cobra aí os alvarás de prevenção de incêndio do bombeiro, né? Também as seguradoras, quando a gente faz um seguro privado, o próprio Corpo de Bombeiros. Deixa eu permitir aqui mais uma pessoa. Quando é uma ação judicial, por exemplo, alguém se machucou num incêndio e quer lá uma indenização, também posso ser fiscalizado por um perito judicial, normalmente é um engenheiro de segurança do trabalho, ou um médico do trabalho, né? Normalmente, para esses casos de incêndio, o juiz vai designar um engenheiro. Então, vamos lá, né? Nossa disciplina é aprender a prevenir incêndio, então a gente viu a teoria do fogo, vamos dar uma revisada rápida, né? O fogo
não é um dos elementos da natureza, o fogo é uma reação química de oxirredução, tá? Só que é uma reação bem especial, porque ela libera muita luz, muito calor, e também subprodutos ali, como a fumaça, as cinzas, né? Então, é uma reação que interessa muito para o ser humano, para a produção, não a produção, mas a conversão de energia. Estou aqui convertendo energia química em energia térmica, energia luminosa. Tá? Então, temos alguns conceitos normatizados, o que seria o fogo, né? Então, tem ali a própria ABNT, padronizou assim, um processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. Mas por que, professor? Existe algum processo de combustão que não emite calor e luz? Existe, tá? A National Fire Protection Association, lá dos americanos, né, diz que o fogo é a oxidação rápida, autossustentada, acompanhada da evolução variada da intensidade de calor e luz, e assim por diante, temos várias definições. Né? Para existir fogo, precisa de 3 componentes, o famoso triângulo do fogo, né? Combustível, comburente e a energia de ativação. Nos livros mais antigos, vocês vão ver aqui como combustível, comburente e calor, mas o calor ele pode ser gerado pela própria reação química, né? Uma reação exotérmica. E essa energia de ativação pode ser outra forma de energia, pode ser laser, pode ser pressão, pode ser atrito. E, claro, iniciado o fogo, ele é autossustentável, né? Ele vai gerar seu próprio calor ali. Tá? Aqui está um exemplo de um motor de combustão. O ser humano, desde que dominou o fogo, ele vem bolando maneiras, né, de otimizar o uso do fogo. Então, por exemplo, com os motores de combustão interna, que é esse caso. Antes disso, os motores de combustão externa, a gente queimar fora do pistão aqui, né, e, por exemplo, lenha, carvão, e produzir vapor. E aí sim, o vapor movimentar um pistão, que vai movimentar o trem. E tem também na teoria do fogo aqui o tetraedro do fogo, que diz que não são só 3 componentes, são 4. Na verdade, tem ainda uma energia química da reação em cadeia, né? Mas eu não concordo muito com isso aqui, porque essa reação química é o próprio fogo, né? É a junção do combustível, do comburente e da energia de ativação. Tá? Mas é interessante esse tetraedro aí, porque ele explica uma das maneiras de eu extinguir o fogo. E são 4 maneiras, não são 3. Então, depois a gente vai ver. Já posso dizer agora, né? Abafamento, que é retirar o comburente, isolamento, que é retirar o combustível, e resfriamento, que é retirar a energia térmica, mas eu tenho também a inibição, que seria o quebrar a reação química mesmo. Né? Então, a gente usa lá a água para resfriar, usa lá o CO2 para expulsar o comburente, usa lá o pó químico para quebrar a reação em cadeia, né? E para quebrar o combustível, eu não vou usar o agente extintor, eu tenho que realmente retirar o combustível. A gente separa o fogo em categorias, em classes, tá? Então, também aqui as 3 principais, né? Digo que incêndio tudo é 3, né? Então, madeira, papel, papelão, classe A, líquidos inflamáveis, classe B, classe C seriam os materiais elétricos energizados. E tem outras categorias também. Tá? Também tenho para o combustível 3 temperaturas que nos interessam. A principal é a temperatura de fulgor, que é quando o combustível libera vapores combustíveis. Tá? Só que quando eu afasto esses vapores combustíveis, ainda não tem energia suficiente para manter a reação química. Então, eu aproximo uma centelha de ignição, quando eu afasto, ele apaga. Tá? Logo acima eu tenho o ponto de combustão, que aí sim, quando eu afasto a chama inicial, o fogo se mantém. E existe ainda a temperatura de ignição, que é quando o fogo surge sem precisar de uma fonte de ignição, basta aí a temperatura. Tá? Então, normalmente começa ali no ponto de fulgor, um pouco acima o ponto de combustão e bem mais acima o ponto de ignição. Então, o ponto de fulgor se chama em inglês aí flash point, o de combustão fire point e o de ignição kindling point. Esse é um equipamento para mensurar aí o ponto de fulgor, tá? Você vai aquecendo o combustível, aquela haste inclinada ali é um termômetro, e ali dentro tem uma chama piloto. Quando ele der o flash, eu meço a temperatura do combustível, vou saber o ponto de fulgor. Vocês podem me interromper, tá, gente? Aí com o áudio ou escrever alguma coisa no chat, eu estou olhando aqui o chat, tá?
Outra questão do combustível, que nos importa aqui, é a superfície específica. Quanto maior é a superfície de contato com o comburente, melhor vai ser a combustão. Então, a gente mede em metros quadrados por quilo de combustível. Então, está aqui 1 quilo de madeira, está aqui o mesmo quilo de madeira. Aqui a superfície específica é maior. Aqui também é 1 quilo de gasolina, 1 quilo de gasolina. Quando a superfície de contato com o comburente for maior, eu tenho a combustão melhor. E é por isso que os sistemas de injeção dos motores, né, são muito bem preparados, tem bicos injetores, para eu poder ter uma queima boa do combustível, não jogar combustível fora, né? E aqui também tem um exemplo de como eu compactar isso para diminuir essa superfície de queima, aquele armário sobre trilhos ali, de diminuir essa superfície específica, né? Tá? Falando agora do comburente, o principal comburente é o oxigênio, onde tem ser humano, normalmente tem oxigênio, então, e também vai ter fogo, né? O fogo precisa de 11% de oxigênio, e a gente, o ser humaninho aqui, precisa de 18%. Então, onde a gente está e não desmaia, dá para botar fogo. Mas existem outros comburentes aí, como o nitro, aqui, o óxido nitroso, o cloro, o bromo, o enxofre, né? O enxofre da pólvora, que pode atuar aí como comburentes. A transmissão de calor também se dá por 3 maneiras, lembra do triângulo do fogo aí? Condução, convecção e radiação. Vou tomar uma aguinha aqui. Ó, por condução, eu posso aquecer a laje, por exemplo, e provocar um incêndio no apartamento de cima. Aquecendo e o calor se propagando pela laje, chega lá na temperatura de ignição dos móveis lá do outro apartamento, e eu propago o calor por condução, o incêndio por condução. Por convecção é mais fácil, o ar quente sempre sobe por densidade, né? E o ar frio desce, né? Então, por isso que ele não pode fugir para cima no incêndio. E nem pegar o elevador, porque o posto do elevador é uma chaminé. Tá? Então, o calor expande, né? O ar ali, ele vai subir, né? O ar quente subir, aí eu posso propagar o incêndio por convecção. E também a irradiação, que é a transmissão sem meio físico. É assim que o calor do sol chega aqui para a gente. Para apagar, só para quebrar a regra dos 3, eu tenho 4 maneiras. Ó. Abafamento, já falei, né? Isolamento, resfriamento e a inibição. Inibição seria a quebra da reação química. E existem alguns agentes inibidores, um deles é o pó químico seco, o bicarbonato de sódio. Tá? Ó, aqui uma explosão, aqui lá no Rio de Janeiro, em 2011, explosão de gás de cozinha, eu não consigo apagar a explosão com um extintor de incêndio, tá? A explosão acaba quando acaba o combustível. E eu tenho explosões que não são provocadas também por material combustível, né? Explosões aí, por exemplo, de tanques de ar comprimido, né? Tá? Aqui tem um pouquinho da pólvora negra, do projétil, né? Falando sobre os extintores portáteis, eu não vou falar muito agora porque na outra slide vai ter, no outro série de slides ali, são os equipamentos que eu vou conseguir lançar o agente extintor sobre o fogo, né? A gente tem 3 principais extintores aqui, de água, de pó químico e CO2. Então, fogo classe A eu apago com água, fogo classe B eu apago com bicarbonato, tá? Não é extintor classe B, é o fogo, né? E fogo classe C eu apago com dióxido de carbono. O pó químico funciona também para equipamento elétrico, mas ele é corrosivo. O CO2 funciona também para líquidos inflamáveis, mas ele não é muito eficaz. Ele apaga, mas ele não é tão eficiente. E eu tenho que evitar jogar água em líquido inflamável, porque aumenta o fogo, e jogar água em eletricidade, porque a água é condutora, né? Tá? Então, aqui tem um pequeno infograma aqui, ó, como é que eu apago o risco elétrico? CO2. Como é que eu apago o líquido inflamável? Pó químico. Como é que eu apago o papel? Água. E assim por diante, né? Aqui, ó, computadores, gasolina. Aqui, painel elétrico, né? Borracha, uso água. Plástico e uso água. Ah, esse cara que não estudou vai se lascar porque vai jogar água em eletricidade, né? Aqui alguns extintores, um pouquinho da história dos extintores, ó, extintor de arremesso, né? Uma ampola de água. Essa ampola também, quando era aquecida,
ela expande o líquido e aí rompe o vidro, né? Então, era um extintor automático, você colocava sobre os locais onde você acha que pode pegar fogo, por exemplo, uma pilha de carvão, né? E ele expande com o calor e molha, né? Aquela região ali. O problema é que isso quebra muito fácil, então tinha que ter umas maletas assim de aço para transportar. E outro também histórico aqui é você pressurizar com ar comprimido, com essa bombinha, né? E aqui também é para transportar um peso maior, precisar de rodas grandes aqui para poder vencer aí os declives, né? E esse era o antigo extintor de espuma química, a gente virava ele de cabeça para baixo para fazer a reação química ali e lançar espuma. E também já se usou balde de água, balde de areia. Tá? Aqui todos esses três aqui são de pó químico, né? 4 quilos, 6 quilos e 12 quilos. Mas esse de 12 confunde muito com o de água, porque é o mesmo tamanho, tá? Então a diferença aqui é no rótulo que você vai ver, ou você bate no extintor. Se ele der um som de sino, é água, se der um som seco, toque-toque, é pó. Tá aqui o agente extintor, né? Existem extintores assim também, automáticos, ó, com um bico de sprinkler, você pendura no teto, na casa de máquinas, no local que você quer proteger, também de carreta, né? E, claro, aqui para fechar esse conteúdo, para prevenir incêndio, a gente saber que 90% dos incêndios no Brasil se originam de eletricidade. Aqui as gambiarras elétricas, né? O aquecimento e vai acabar dando aqui o famoso curto-circuito. Coloquei aqui também alguns EPIs para combate a incêndio aqui, EPIs de aproximação e táticos aí, né? Traje. Para treinamento, a gente usa normalmente esse traje aqui da direita, de 3/4, né? Mas o traje tático é esse da esquerda, que permite que a pessoa consiga rastejar, subir escada, né? Então, para treinamento, a gente normalmente usa esse da direita e para ação mesmo do bombeiro, aí o da esquerda. A extinção com quebra da reação em cadeia é a inibição. Deixa eu fechar esse cara aqui, parar a apresentação. Alguma pergunta? Manifestem aí, estão me ouvindo? Falei alguma coisa no chat para eu saber que vocês estão vivos. Deixa eu mostrar outro slide. Estou aqui, professor. Certo, beleza. Gente, eu estava esperando chegar mais gente, né, para comentar de novo aqui a nossa aula, tá? A gente está retomando, não é uma situação que a gente escolheu, tá? Existe uma crítica aí ao ensino à distância, eu não sou um crítico fervoroso do ensino à distância, mas eu vou confessar que eu prefiro o presencial. Não porque eu não acho que não consiga me expressar aqui com vocês aqui através de uma tela, não é isso. É porque no ensino presencial a gente tem o coleguismo, a gente tem uma turma, a gente tem as conversas de corredor, a gente consegue ver as reações de vocês, também se movimentar na sala de aula, consigo fazer exercícios melhores, né? Com vocês em aula, né? Infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente teve que adotar aqui o ensino remoto emergencial, né? E ele é mais precário do que o ensino à distância, né? Porque o ensino à distância ele tem mais ferramentas, ele tem tutoria, ele tem ambientes mais bem elaborados ali, roteiros mais bem elaborados, né? Materiais de suporte mais bem elaborados, né? Então, os professores também, espero que vocês tenham essa compreensão aí. Os professores tiveram que fazer um esforço grande também nesse período que a gente teve parado para a gente aprender novas ferramentas de ensino. Eu vou usar com vocês algumas aí e aprender a gravar a aula. Tem colega que não quer aparecer na câmera, tem colega que fica com medo que o seu vídeo vai para o YouTube, aí alguém pode usar isso para uma perseguição política, porque ele ensinou alguma coisa que o filho da pessoa não podia aprender, né? Então, teve também essa tensão, tem os colegas também bem estressados aí, cansados também. Outra questão, o fato da gente estar em casa, às vezes é confortável, alguns de vocês devem estar aí de pijama agora, deitado numa rede, né?
mas não é tão confortável aqui para o professor ambiente para você sentar, se concentrar, fazer, né, de outra maneira, né? O professor também é difícil porque a gente tem filho, a gente tem problemas domésticos também, tem barulho, tem cachorro latindo, ninguém tem um estúdio de gravação em casa, né? Mas a gente está se esforçando e eu espero que vocês também estejam aí, a gente está se adaptando, espero que vocês também estejam conseguindo se adaptar e eu quero que vocês me digam, né, se estão com dificuldade, o que for acontecendo, gente. A gente vai se conversando aí no WhatsApp, aqui nos comentários das tarefas, aqui no Google Sala de Aula, né? Acho que todo mundo conseguiu entrar, alguém não conseguiu entrar ali na sala do Google Sala de Aula e ver as tarefas? Professor, eu estou tendo um pouco de problema para achar as tarefas, porque como tem muitas mensagens, a gente acaba Certo. ficando um pouco perdido. As mensagens vão pipocando no e-mail de vocês, né? Então vai chegando mensagem de vários professores aí, né? Alguns até estão usando também lá o Teams, né? Acho que o professor Kleber, o professor Pedro usa lá o Teams, né? Como plataforma. Eu aconselho que vocês entrem no. Eu vou usar aqui o Google Sala de Aula, né? A gente tem uma turma ali que tem algumas disciplinas ali, é a turma do quarto período, né? E ali você tem um link para ir para a turma do Kleber, outro link para ir para a turma do Pedro, virtual, né? E eu, pelo que eu observei, eu e o professor Arnóbio, estamos usando ali, postando naquela turma mesmo, né? Aquela turma que a gente chamou de turma raiz. Que era a mesma turma que eu usava com vocês lá, para fazer as atividades fora de sala de aula, né? Tá? Agora tem um problema, vocês têm que entrar ali com o e-mail escolar, tá? Foi estabelecido isso também por conta da segurança da informação mesmo aqui do IF, né? Então, o melhor caminho para vocês acharem é você entrar pelo SWAP. Lá no SWAP tem um atalho, na tela principal do SWAP tem uma letrinha G no canto direito superior. Você clica lá no G e vai entrar nas salas que você está, né? Do Google Sala de Aula. E aí as tarefinhas ali a gente tá por ordem mesmo, tipo semana um tem 6 tarefas, semana um tarefa um, semana um tarefa 2, semana um tarefa 3. Algumas vocês já fizeram, porque elas eu usava já, né, no nosso como atividade complementar na nossa aula presencial, né? Você fazer em casa algumas, né? E agora eu estou colocando outras. Então, até depois, se vocês quiserem saber se já fizeram, me mande aí um WhatsApp aí no privado, que eu digo, professor, quais são as que eu já fiz? Aí eu vou dizer, ó, da semana um tá aqui a atividade um A1, A2, A3, A4, você fez A1 e A5, sei lá, e para a gente ir se atualizando, tá? E aí, à medida que eu for jogando as notas de vocês na planilha, eu vou dando uns alertas aí também para vocês, tá? O que eu não posso é dizer aqui no coletivo, dizer, olha, a Salete aí só não fez nada ainda, vai ficar ruim, né? Então, mas eu vou tentando fazer com vocês meio no privado aí, e vocês também me perguntem aí, me provoquem aí para a gente ir seguindo, tá? Não deixe acumular, não são tarefas complicadinhas, não. Normalmente são 5 a 10 perguntas de alternativas, né? E eu vou fazer algumas atividades também de desenho, né? Assim, de você desenhar, por exemplo, um mapa de extintores, desenhar lá o mapa de. E aí vocês podem usar até o desenho manual mesmo aqui, desenha numa folhinha, tira uma foto, me manda a foto. Tá? Mas vamos postar a foto ali pelo Google Sala de Aula, tá? Porque eu também preciso organizar aqui, que eu tenho várias turmas, muitos alunos, né? Então, saber quem é de cada turma, qual atividade é aquela figura, né? E o nome de vocês sempre, né? O nome completo. Ok, estou posto, vou repetir aqui, botar aqui de novo o formulário de frequência. A gente vai ter 3 aulas em tempo real, na quinta-feira à noite e na sexta-feira à noite, essa primeira aula aqui da sexta, depois é aula com o professor Kleber, né, no segundo horário. E na quinta-feira 2 aulas com um intervalinho ali de 15 minutos, sempre às 19 horas, tá? Disciplina de incêndio. E a gente tem mais 6 tarefas que vão valer frequência também, e aulas gravadas ou tarefas prescritas ali, algum documento que eu peça para vocês lerem, responder ali um questionário. Então, fazer a tarefa é que vai valer a frequência, tá? De vocês aí, para a gente também não reprovar por frequência, né?
Tá, gente? Professor, Sim, pode falar. Professor? no caso, vão ser só 3 aulas síncronas? São 3 aulas síncronas em 2 momentos. Na quinta-feira, duas aulas, né, de 45 minutos, e na sexta-feira, uma aula de 45 minutos. Agora até às 7h45, tá? E vocês vão ter um intervalo de 15 minutos, às 8 horas tem aula com o professor Kleber ali, de controle de perdas. Tá? Você já tem o link dele, né? Ele passou para vocês o link do Teams? Professor, eu não tinha ficado claro que a gente ia ter aula de Kleber também na sexta. Foi a mudança de agora, Eu acho que por isso que eu também perdi ontem, né? Eu já deveria ter dado aula para vocês ontem, né? Aí eu me confundi aqui, achei que era só sexta. Aí quando o professor Pedro me mandou o horário ali, eu digo, putz, tem na quinta também, sabe? Na verdade, vocês vão ter 2 aulas por dia da semana, né? Das disciplinas do bloco 2 aqui, do módulo 2. Professor, Raíssa aqui falando. Sim. Eu achei um pouco estranho, porque no primeiro cronograma que a gente tinha recebido, seria a sua aula na sexta, a da professora Sheila, de gestão. Seria na quinta-feira, e Kleber continuaria na segunda-feira. Inclusive, eu fiquei até pensando se aquele cronograma não era da época que a gente estava tendo aula presencial, porque, de fato, o cronograma que foi passado para a gente não foi esse, com 2 aulas na semana, nem com aula de Sheila na terça-feira. Então, todo mundo foi pego de surpresa. Sim, hoje não, essa semana que começou a etapa 2, né? O bloco 2, né? Eu acho que a mudança foi aí, pelo que eu olhei ali, o Kleber continua na segunda com 2 aulas, mas ele também tem 3 de controle de perdas, né? Ele continua na segunda com 2 e uma agora na sexta, acho que é isso, tá? Mas vamos confirmar com ele, essa semana agora a gente vai se ajustando, tá? E se programando. Pelo que eu entendi, são 2 aulas por dia, aqui síncronas, né, para vocês. Aí das várias disciplinas, acho que agora é perdas, incêndio, e acho que não sei se é gestão também, com a professora Sheila, não sei. Vocês fizeram quantas já? 3, né? Já fizeram a do professor Arnob, o professor Pedro. Você estava fazendo 3, né? Da etapa 1. Isso, era Arnóbio, Pedro e Kleber. Mas o Kleber dando o quê? Controle de perdas ou outra disciplina? Isso, perdas. Clarice também. Sim, Clarice. Clarice também, eram 4. Mas eu acho que talvez porque essa disciplina de perdas tem uma carga horária maior, né? Talvez ela vai continuar agora, né? É, isso mesmo. Perdas é maior. Eu acho que é isso, então, né? E aí teve a Clarice com um desenho técnico, o que era? Ou era outra... Ambiental. Ambiental, né? Pronto, então vamos aí nos ajustando, tá? Qualquer coisa, vocês estão todos ali no grupo do WhatsApp, aquele grupinho ali da nossa turma, né? Só da disciplina. Um grupo chamado Incêndio 2021, acho que é isso. Mas, professor, mesmo assim, é importante colocar o aviso no celular. O que, André? Não entendi. Cortou aí. Cortou o áudio. Também é importante colocar o aviso no Classroom. Para deixar O aviso aonde? No Classroom. Eita, cortou muito teu áudio aí. Manda uma no chat ali, faz favor. Tá cortando muito aí teu áudio. Sim, lá no Classroom, botar o que? A grade de horário? Sim. Uhum. Eu vou pedir para o Kleber colocar a grade de horário ali na turma nossa do Classroom ali, então. Desse bloco 2, né? Bloco 2. Certo. De qualquer forma, ali na grade já está ali quais são as disciplinas do bloco 2, né? Nessa turma do Classroom ali. Tá? Sim, tem alguém que não está no grupo de WhatsApp? Deixa eu mandar para vocês o link de convite aqui. Deixa eu só abrir aqui, só um momento. Convidar via link. Ó, então eu vou colocar aqui
Ó, tá aqui no chat, tá? O atalho para entrar no grupo de WhatsApp dessa disciplina de incêndio, tá? A gente tem uma comunicação maior, melhor, tá? Vocês podem também mandar e-mail e tal, mas chega tanto e-mail, vou confessar para vocês que a gente não consegue avaliar tudo, porque cada vez que alguém faz uma atividade, chega um e-mail para mim dizendo que o cara fez a atividade. E não é por ali que eu controlo, eu vou lá na raiz mesmo da turma lá e vejo os formulários, né? A resposta dos formulários, que daí eu consigo botar em ordem alfabética, consigo pegar a melhor nota de vocês, que vocês podem fazer mais de uma vez essas atividades, tá? Sim, eu queria avisar isso também. Você faça a atividade, tirou nota ruim, faça de novo, tá? Vai valer sempre a nota mais alta, tá? Não se acanhe, não. A gente vai ter algumas que são travadas, que eu chamo de teste, assim, tem um teste. Esse, aí eu aviso ali na descrição, esse só vai poder fazer uma vez, tá? Mas vão ser poucas atividades assim, tá? Ok, deixa eu compartilhar mais um pedaço aqui, temos ainda mais 10 minutos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Permitir áudio e vídeo. Tá deixando, agora vai deixar. Compartilhar uma janela. Pronto, falando sobre extintores de incêndio, outro conteúdo dessa semana, né? São duas coisas aqui de extintores, né? Assim, na verdade, você tem que ter pessoas treinadas para usar o extintor e você tem que manter ele funcionando, né? Então, a gente tem o projeto de extintores. Quantos extintores tem na minha edificação, né? A gente ainda vai fazer um exercício disso, como distribuir os extintores. Acho que a gente já começou a fazer isso lá no laboratório de informática, né? Distribuindo primeiro os alarmes de incêndio e não sei se a gente chegou a desenhar os extintores. A gente vai revisar aqui e ver como distribuir os extintores. Sim, a Renata está dizendo que sim, né? Como distribuir os extintores na edificação, né? Então, o projeto preventivo por extintores. Lembrando que o projeto preventivo, ele tem vários sistemas preventivos, né? Então, didaticamente, a gente vai ensinando um por um aqui. Vamos começar pelo extintor, depois vai para o hidrante, vai para o alarme, vai para o para-raio, né? E isso tudo é colocado em várias pranchas, né? Impressas, infelizmente ainda não é eletrônico isso, a gente tem que entregar impresso lá para o bombeiro, às vezes 10 folhas de A1, né? Lá para o bombeiro, aí o bombeiro acha um erro em cada folha, você tem que imprimir tudo de novo, se gasta um dinheirão com impressão e transporte disso, né? Eu espero que evolua logo isso para o arquivo eletrônico. E assim, instalados os extintores, eu tenho que dar manutenção, né? Então, o primeiro ato é eu fazer a inspeção. É isso que o técnico de segurança faz, tá? Você vai comparar o real com o padrão. A gente fez até uma prática dessa lá no campus, né? Vocês foram caçar os extintores lá nos corredores e fazer a planilha, né? Então, eu faço uma avaliação qualitativa, que é o visual, e pode ser quantitativa também. Por exemplo, eu pesar lá o extintor, eu medir a altura do extintor até o piso, para ver se ele está na altura correta, né? Então, eu posso quantificar ou qualificar essa minha inspeção. Tá? Então, eu vou à caça dos extintores, né? Tem lá o meu mapinha simplificado, extintor, normalmente não é uma prancha, uma planta grande, porque eu preciso ter ele na mão, numa prancheta. Posso usar também um arquivo eletrônico no meu celular, e vou vendo um por um os extintores. E anotando lá numa planilha eletrônica, numa planilha manual mesmo, a condição desse extintor, para daí eu poder fazer um relatório e solicitar a manutenção da minha empresa ali, passar para o setor, por exemplo, de manutenção, para contratar uma empresa que vai recarregar os extintores e tal, né? Então, é a inspeção que vai requerer a necessidade ou não de uma manutenção, né? Então, a manutenção é manter em condições de funcionamento. Essa manutenção pode ser corretiva, tá? Pode ser preventiva e pode ser também preditiva. No nosso caso, a gente sabe a vida útil do extintor, então a gente vai usar a preventiva. A cada ano, a gente vai mandar refazer a carga do extintor, a cada 5 anos, vou mandar fazer o teste de pressão, né? A falha de um extintor não é uma coisa catastrófica como cair um avião, tá? Então, não justifica eu ter um sensor dentro
do extintor que me mande um sinal de Wi-Fi para uma central para dizer que aquele extintor está sem pressão, tá? Eu não preciso disso porque eu tenho vários extintores, eu tenho uma cobertura de extintores ali, tá? E aí se falhar um ou outro aí não é o grande problema. O problema é que à medida que acaba a garantia, eles podem falhar, a probabilidade deles falharem é maior, né? Então pode falhar todos ao mesmo tempo e esse dia ser o dia do incêndio. Tá? Então por isso que a gente usa aqui a preventiva. Dentro do extintor a gente tem aqui um líquido ou sólido ali, ou pó, né? Ou um gás, que é o meu agente extintor. Quando é líquido ou pó, eu tenho que usar um gás propelente, normalmente é o nitrogênio, e é a pressão desse gás que a gente mede no manômetro ali, tá? Se o gás vazar e eu ainda tiver o extintor, por exemplo, cheio de água, a água não sai dali de dentro, tá? Então, uma das coisas que eu tenho que estar verificando é a pressão do propelente. Tá? Tem que verificar também a condição de corrosão do meu extintor, tem que verificar se ele foi violado, se ele foi utilizado, se ele foi vandalizado, sei lá, né, roubado. Aqui está uma explosão, tem vários componentes, ó, quando chega na oficina a gente tem que desmontar isso tudo, testar essas válvulas, trocar ali todos os anéis de vedação, as borrachas de vedação, né, fazer o teste de válvula depois que montar de novo, trocar a carga, trocar o gás propelente. Tá? Então, a inspeção, ela pode ser também nível 1, 2 e 3, tá? O que seria isso? O nível 1 são aqueles componentes que não estão pressurizados, que eu posso fazer ele fora da oficina, por exemplo, trocar um rótulo, né? E a inspeção também, existem inspeções que eu consigo fazer fora da oficina, que é, por exemplo, a inspeção do técnico de segurança, ele vai fazer uma inspeção visual, né? Nível 1, né? A inspeção nível 2 já é eu verificar dentro do cilindro, então eu não consigo fazer isso fora da oficina. E a inspeção nível 3 é o teste de pressão, teste hidrostático. Tá? E aí a manutenção nível 1, o que seria? Essas componentes que eu consigo trocar sem ir para a oficina. O nível 2 seria a recarga, tá? E a substituição de algum componente pressurizado. E o nível 3, na casa da manutenção, é o ensaio hidrostático e a pintura do extintor, porque eu vou ter que raspar toda a tinta do extintor para fazer o ensaio de pressão, né? A cada 5 anos a gente faz um teste de pressão para ver se o cilindro explode. Tá? Quem pode realizar o serviço? Somente as empresas que são credenciadas no INMET, Instituto Nacional de Metrologia. Tá? E em alguns estados, o Corpo de Bombeiros exige também o registro da empresa no Corpo de Bombeiros, mas primeiro eu tenho que me credenciar no INMET. Tá? A garantia de serviço normalmente é de 1 ano, então se o extintor falhar por problemas de manutenção, vazar o gás antes de 1 ano, eu posso requerer essa manutenção gratuita. Tá? Então essa é a garantia de serviço da empresa. A validade da carga, ela pode valer até 5 anos, mas aí eu tenho que ter um atestado de que aquela carga ali foi analisada em laboratório e ela ainda é válida, né? É por isso que quando acaba a garantia do serviço, a gente manda recarregar a cada ano. E para não desperdiçar esse material, porque a gente pagou por ele e talvez não usou, né, porque não pegou fogo na nossa empresa, a gente usa para treinamento, tá? Usa para treinamento. Chegou uns meninos aqui com a bicicleta. Certo, gente? Então, tá aqui algumas figuras, ó, é muito comum esse anel de vedação aí dar um micro vazamento, então demora ali 3 meses e a pressão do propelente vai caindo. Aqui do CO2 é um pouco diferente. O CO2, a pressão é 65 até 100 atmosferas, então ele não tem manômetro, tá? A gente controla ele pelo peso. Se cair 10% do peso bruto, eu tenho que recarregar. Houve um vazamento, tá? E tem esses anéis de vedação ali desse obturador, essa peça aqui cilíndrica que está deitada ali, é ela que se desloca quando a gente aperta o gatilho da válvula, ela que se desloca para liberar abrir a torneirinha, vamos dizer assim, né? A norma é essa daqui, 12962, é a norma de inspeção e manutenção e recarga de extintores. Tá? Então, vou passar rápido aqui para não precisar estar lendo, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Aqui é o teste de pressão hidrostático, aqui, nível 3. O equipamento que faz isso, a gente vai pressurizar a água dentro do extintor.
e bancadas de teste de válvulas. E na inspeção, a inspeção do técnico de segurança, eu passar em todos os extintores, é bom ter um mapinha, uma numeração de onde eles estão. Vou verificar o lacre ali do grampo de segurança, a pressão do propelente, a data da última recarga, a data do último reteste, para ver se já venceu 1 ano, se já venceu 5 anos do teste, ou 1 ano da carga. As condições do cilindro, da válvula, do mangote também. Condições de instalação, altura, como é que está a sinalização, se ele está obstruído, se o suporte está caindo, né? Aqui um pouquinho errado aí, né? A posição da mangueira, a placa também está errada. Existem várias placas de extintor, mas a que vale é essa aqui, tá? Pela última norma. Não é que as outras se criou do nada, existiam normas antigas, mas tem também os caras aí que usam o seu talento artístico, né? Para criar umas coisas aí personalizadas, e a gente não pode ter isso, a gente tem que seguir norma, para que todo mundo consiga identificar aquilo, né? E aqui tem uma pequena planilha de inspeção, que a gente usava normalmente numa prancheta, e agora dá para usar numa planilha eletrônica aí do Google Docs, né, no nosso celular. Ó, aqui tá, prendi a granada pelo grampo, né, então não é legal, aqui tá suspenso errado aqui. Ok, gente, acabou o nosso tempo. Opa, o que aconteceu aqui? Cancelar. Cronômetro aqui da minha bomba relógio ativou. Então, deixa eu parar essa apresentação. Todo mundo assinou a lista de frequência, gente? Deixa eu botar de novo no chat ali, só um pouquinho. Ver se alguém chegou atrasado aí. Ctrl C. Tá aqui o formulário da lista de frequência, né? Ok, a gente vai conversando então pelo WhatsApp aí, e até semana que vem. Façam as atividades, já coloquei 6 atividades aí dessa primeira semana, certo? A partir de segunda-feira eu vou começar a colocar as outras. O prazo para essas atividades é o final do semestre, tá? Você pode ir fazendo à medida que der, mas é legal você ir acompanhando e tal. Quem não conseguir assistir todos os vídeos, mas venha na aula síncrona e... Não tem problema, Renato, de botar o último sobrenome, não. Tá? Procurem fazer para não deixar acumular, né? Que vocês vão ter as atividades das outras disciplinas também. Mas a gente vai ganhar o prazo até o final do semestre para estar resolvendo essas atividades, tá? E à medida que eu for vendo vocês não fazerem ali, eu vou dando uns alertazinhos aí de maneira individual, tá? Ok? Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Muito obrigado pela atenção, então. O professor Kleber deve chamar vocês aí, falem com ele aí pelo WhatsApp, ele deve chamar vocês aí no Teams agora às 8 horas, tá? Pelo menos é isso que está na grade de horário. Valeu, obrigado. Boa noite aí, tchau, tchau. Boa noite, professor. Oi, valeu, boa noite.